meio ao movimentado centro da cidade, a estrada de ferro de Baturité parece não despertar a atenção dos moradores de Itapiúna. Mas por esses trilhos já passaram muito da história da cidade. As primeiras habitações de Itapiúna surgiram por volta de 1880, às margens do Riacho Castro. Porém, os fatos marcantes mais lembrados começaram a partir de 1930, com a chegada de um grande fazendeiro na região. Por volta de 1930, chegou aqui em Itapiúna um tenente José Joaquim, um senhor muito carismático, simpático, e aí ele passou a colocou, ou seja, criou uma fazenda, onde esta fazenda, futuramente, ela se originou no município de Itapiúna. Na mesma época, chegava a estrada de ferro de Baturité. A estrutura foi trazida para o município depois de ter sido rejeitada pelo distrito vizinho, Itãs, onde existiam grandes fazendas de gado. Tanto pelo número de habitantes quanto pela infraestrutura, Itãs deveria ter sido a sede do município. Mas aqui na região existia um fazendeiro muito rico e influente que acabou trazendo para cá a estrada de ferro. Assim, a cidade começou a desenvolver-se por outro ângulo, aqui nesta região, onde se tornou conhecida como Itaúna. Hoje, Itapiúna, sede do município, no maciço de Baturité. Quando Tenente José Joaquim chegou aqui, Itãs já existia e tinha a possibilidade da estrada de ferro passar por Itãs. Lá os fazendeiros, preocupados porque iam perder o gado com o trem, essa história, não aceitaram que passasse por Itãs. Então Tenente José Joaquim, usando os seus prestígios, trouxe a estrada de ferro, que nós chamamos de estrada de ferro de Baturité até Itapiúna, para passar por Itapiúna. Chegando aqui, veio muitas famílias do Rio Grande do Norte para cá. A partir daí, a cidade experimentou um surto de progresso. Castro foi elevada à categoria de vila em 4 de dezembro de 1933. Já a mudança de nome para a atual denominação ocorreu em função de um decreto-lei 10 anos depois, em 1943. Na época que se chamava Castro, não foi viável esse nome por acharem que deveriam mudar por Itapiúna ser detentora de muitas pedras, principalmente pedras pretas. Aí passaram a chamar Itaúna. Após esse período de mudança de nome, perceberam que tinha dificuldade nas cartas, correios, né? Porque existia já um município em Minas Gerais com esse nome de Itaúna. E as cartas que iriam para Minas Gerais vinham parar em Itapiúna e assim vice-versa. Daí, quando Itapiúna foi ser emancipada, mudaram o nome para Itapiúna, que significa pedra preta miúda, né? No Tupi-Guarani. A elevação da vila a município aconteceu em 1957, quando também se emancipou de Baturité. Tudo cresceu ao redor da estrada de ferro, tanto que este é o espaço mais disputado da cidade. No centro ainda estão a Praça Tenente José Joaquim, uma homenagem ao antigo morador que fez muito pelo desenvolvimento da cidade, e a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do município. Ao mesmo tempo em que a devoção à santa é forte, os moradores reservam ainda suas orações a outro santo, São Francisco de Assis. Ao lado dos trilhos, em uma parte alta da cidade, está o monumento de adoração ao Auxiliador dos Pobres. Por sermos próximos de Canidé, então temos muitos devotos de São Francisco de Assis. Nesse período em que acontecem as festas de São Francisco de Assis, aqui era local de concentração de muita gente, até se referindo à estação, ao trem, que vinha com rumeiros, ficava em Itapiúna e daqui, como é próximo de Canidé, eles se deslocavam até lá. A partir daí surgiu essa crença grande em São Francisco de Assis. Outro local importante da cidade e principal ponto turístico é o famoso Véu de Noiva, do Açu de Castro, a 1 quilômetro do centro da cidade. A 10 quilômetros da sede está o distrito mais antigo, que apesar de pequeno, tem ritmo de cidade. Itãs teve sua fundação a partir de uma igreja, a segunda mais antiga do estado, construída pelos índios e que até os dias de hoje mantém parte de sua estrutura, apesar das alterações. A fachada ainda é a original, com o símbolo da coroa portuguesa e do estilo rococó. O local dessa igreja ela foi trazida de Portugal.
O pessoal conta que de tantas e tantas léguas tinha uma junta de boi já esperando. Aqueles chegavam cansados, eles mudavam, pegavam aqueles que estavam descansados, pegavam, aí rodava aquela quantidade de léguas, numa outra cidade já tinha mais 4, deixava aqueles repousando e traziam. Aí disse que foi os índios que traziam o caldo aqui. Você vê a espessura dessas paredes, dá mais de metro. Ele não foi construída com tijolo, é construída com pedra. As paredes dela é construída com pedra. Então, segundo os estudos que a gente fez, ela tem aproximadamente 400 anos. A história de Itãs é bem mais antiga do que a história do próprio município de Itapiúna. No século XIX, esse povoamento era um dos lugares mais prósperos da região, fato que mudou com o alongamento da estrada de ferro de Baturité. Em 1982, com a criação da estação de trem de Itapiúna, iniciou-se o declínio econômico de Itãs. É tudo para ser a sede, para ser melhor, né, do que o que é. Aqui ser grande, porque aqui é bom, é um lugar perto do rio Choró, um lugar, o rio, quem mora perto do rio tem um acesso, né, a verdura, a plantações, essas coisas. De qualquer maneira, era bom demais. Hoje, só quem perdeu com isso foi nós, que nós deveríamos hoje ser a sede do município aqui, a Itãs, né? Mas em Itapiúna, que aceitou a passagem da linha de ferro por lá, hoje é a sede do município. Agora, os moradores se agarraram à possibilidade de restaurar a igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itãs. Um processo de tombamento foi iniciado, mas nunca foi atendido. E até por questões de segurança, a igreja teve parte de sua estrutura modificada, com a construção ao lado esquerdo do prédio, além das alterações no teto de madeira, que era decorado. Foi batido foto, enviado para todo canto e aí quando chegou a época que exatamente, que eu lhe disse, que o padre de Capistano disse que ou nós ajeitava a igreja ou ia isolar a igreja, que não ia cair por riba dos fiéis. Aí foi o jeito que teve a gente fazer isso. Nunca é tarde, né, para mudar. Aqui, se houvesse o tombamento da igreja, se acontecer o tombamento da igreja, aqui vai ser olhado com outros olhos. Que tem tudo para crescer, tem tudo para ser assim, para a gente trazer de volta a igreja, que é um monumento histórico do município. É a segunda igreja construída no Ceará, então tem toda uma história, né?